Inicialmente, vale relatar os fatos. O síndico do condomínio Recanto das Árvores, de forma unilateral e sem convocação da Assembleia, ele tomou a decisão de restringir o uso de área comum do condomínio, como elevador e academia, e também ele fez a proibição de entrada de terceiros no condomínio, por conta da pandemia do Covid-19. Mas um dos condôminos ele tem uma doença degenerativa que precisa do uso tanto do elevador quanto da academia, assim como a entrada de terceiro, porque ele tem um contrato com o personal trainer e ele precisa estar sempre fazendo suas fisioterapias. Ele tem osteoporose, é uma doença caracterizada pela perda progressiva da massa óssea, tornando os ossos enfraquecidos e predispostos à fratura. Com o uso da atividade física, com a prática da atividade física, o sistema esquelético ele se fortalece porque ele trabalha de forma coordenada com o sistema muscular e o sistema nervoso. Logo, por se tratar de uma doença degenerativa, é imprescindível o exercício físico, de modo que o grande período de imobilização sem a prática de tais exercícios pode levar a um maior enfraquecimento dos ossos. Boa tarde, gente. Como foi relatado por Laís, o condomínio ele adotou uma medida muito inapropriada, levando em consideração as condições desse determinado condomínio. Barraram o personal trainer, levando em consideração que é o que ele necessita para manter a saúde do mesmo. O que vale destacar é que, de acordo com a Organização Nacional de Saúde, são diversas formas de prevenir o vírus, e tirar a funcionalidade de um serviço essencial é uma falta gravíssima do síndico, pois foi uma medida que não foi consultado em reuniões, em assembleias, que iria ter essas imposições. O síndico, porém, ele poderia tomar diversas medidas de prevenção semi-restritivas sem tirar totalmente a funcionalidade. Quais sejam, sempre prezando pela higiene, ter poucas pessoas em locais restritos, o fornecimento de máscara, o fornecimento de álcool, entre outras. Mas o que ele não pode e o que ele não podia é privar as pessoas de usufruir o que elas compraram, pois, de uma certa forma, o condomínio é propriedade de todos os condôminos, pois ao comprar é tipo uma fatia de pizza, todos têm direito àquele determinado bem, pois o condômino que foi retratado, ele tem pouca mobilidade, o que faz dele necessitar ainda mais desse serviço. As medidas que foram adotadas, ele tem que ter um caráter de proporção e razoabilidade, e sempre prezando pelo conforto de todos. Então, foi uma medida totalmente desproporcional barrar a entrada do personal. Se tratando de uso de área comum, a competência para a criação de regras é da Assembleia. Contudo, não significa dizer que o síndico ele não goza de prerrogativas que o permitem proferir decisões e atos em determinadas situações. Contudo, esses atos e essas decisões eles devem ser retificados por uma Assembleia condominial, o que não aconteceu no caso concreto. O síndico ele tomou uma decisão de forma unilateral, sem fundamentação jurídica e arbitrária. Contudo, torna-se necessário que ele siga as regras estabelecidas na Assembleia. Em tempos de Covid-19, as convenções condominiais elas ainda não estabeleceram medidas comportamentais que devem ser adotadas. A sugestão é que haja convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. É importante lembrar que os condôminos eles também são proprietários das áreas comuns. Deste modo, estamos vivendo em um Estado democrático de direito. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 2º, diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Deste modo, o síndico ele não tem nenhum respaldo legal para impedir a entrada do personal trainer no condomínio. Então, o síndico ele deve convocar a Assembleia Geral Extraordinária
para ele ter conhecimento de quais regras devem ser tomadas em meio a essa pandemia, certo? Diferentemente do que ocorreu no caso concreto, no qual o síndico ele agiu de forma unilateral. Ele agiu por suas próprias regras, conforme suas próprias regras, o que não é correto. Ele teria que acionar aí, né, a Assembleia Geral. O síndico, ele deve seguir as regras que foram estabelecidas pela Assembleia de Moradores, pela Convenção e também pelo regimento interno. No caso concreto, houve a proibição do síndico para que o personal do condômino pudesse utilizar da área comum do condomínio. Essa proibição não é lícita, tendo em vista, né, que não se pode proibir a utilização de áreas comuns de condomínios para profissionais de saúde. O artigo 1331 do Código Civil estabelece que, além de das unidades privativas, né, a residência dos condôminos, os condôminos eles também são proprietários de áreas comuns do condomínio. O condomínio ele pode restringir o uso da área comum com a finalidade de evitar aglomerações entre os condôminos, instituindo regras que estabelecem um número máximo de condôminos para usar a área comum do condomínio. No caso concreto, só iriam haver 2 pessoas utilizando a área comum, que seria o condômino, que possui problemas de saúde e é necessário que ele utilize a academia do condomínio, e o seu personal, certo? Que seria um profissional de saúde, que é um educador físico. Não iria ocorrer a aglomeração de pessoas. A responsabilidade civil, nesse caso, seria a responsabilidade civil objetiva, porque o síndico, de maneira irresponsável, autoritária, incoerente, devo dizer, tomou medidas incabidas, né, mesmo em momentos de pandemia, pois não faz sentido ele ter feito isso, e sendo que muita gente poderia ser prejudicado. Ele assumiu esse risco, né? O artigo 927 do Código Civil, no parágrafo único, ele traz lá: haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ele, munido de um poder, né, utilizou-se desse poder para cometer arbitrariedade e, sendo assim, prejudicou um condômino. Então, deve-se falar em responsabilidade civil, sim, né, cabendo, né, a mesma, e reparar os danos, tanto material quanto moral. E o dano moral, né, podemos falar do artigo 949 do Código Civil. O dano moral, tanto o dano moral quanto o dano material, deve sim, né, ser pagos pelo síndico, né, porque ele foi prejudicado. O condomínio ele rescindiu o contrato com o personal, tendo a sua reabilitação, além da sua reabilitação comprometida, prejuízos financeiros quanto a isso, né? Então há que se falar em dano moral e material. Moral porque ele parou a reabilitação, então ele vai atrasar mais o tratamento dele, né? Coisas que ele deveria fazer nesse período, né, no tempo, já não vai fazer mais. Então houve um dano psicológico também, né, nesse sentido, né? Então cabe perfeitamente, e estamos cobertos pelo artigo 949 do Código Civil.